Se nós vamos usar o estetoscópio hoje, se vocês tiverem um estetoscópio, vocês vão poder utilizar sim. Tá? Vão poder utilizar. Então, vamos lá. Voltando aqui para o slide, né? Nessa queixa principal, né? O motivo, o problema que fez o paciente procurar o atendimento, coloquei a tosse, porque trata-se de respiratório. Em relação a essa tosse, só para vocês terem uma ideia, que nós falamos que pacientes, qualquer pessoa, na verdade, que tem tosse seca por mais de 3 semanas, essa tosse é considerada persistente e ela pode ser um indicativo de tuberculose. Claro que vão ter outras coisas associadas, mas a tosse seca por mais de 3 semanas, ela é um dos indicativos de tuberculose. Não quer dizer que a pessoa tem, vai fazer todos os exames, vai fazer tudo, né? Mas já chama atenção. Então, se a pessoa chega para a gente com essa queixa, já é algo que a gente deve ficar atento, né? E aí verificar os outros exames que devem ser solicitados. Aí nós vamos também, né, para a história da doença atual, que deve constar como os problemas do paciente começaram, como se desenvolveram, sintomas que realizaram e os tratamentos realizados também. Questionar o paciente a localização, qualidade, início, intensidade, duração e frequência de cada um daqueles sintomas que ele está descrevendo para nós. Porque é muito importante que tudo que ele fala tem valor. Tudo que ele fala vai ter uma importância para nós, né? Depois vamos ver a história pregressa dele, né? História médica pregressa, história de doença pregressa, enfim. O que ele tem anterior a esse problema atual que ele estava falando para a gente. E nessa história pregressa, a gente vai avaliar doenças prévias, presença de outras doenças, traumatismos, internações e cirurgias prévias, alergias e imunizações. Quando a gente fala em imunizações, nós estamos falando de questões relacionadas a vacinas, né? Então, a gente avalia isso. Medicações em uso, ou seja, quais medicações esse paciente está em uso. Então, é bem provável que algum de vocês deve ter ido já em algum serviço de saúde, o médico, o enfermeiro perguntou se você faz uso de medicação contínua, né? Se toma medicamentos todos os dias. Se sim, que medicamentos são esses? Então, nós temos que saber isso. Depois, os hábitos da pessoa, que nós também devemos avaliar. E quando se trata de respiratório, todos esses hábitos aqui são muito importantes para nós, né? Em especial, que chama muito a nossa atenção, o tabagismo, porque, infelizmente, tem muitas pessoas que têm problemas respiratórios provenientes do tabagismo, e a pessoa porque o tabagismo é um vício, a pessoa muitas vezes ela não consegue abandonar esse hábito. Então, mesmo ela com problema, ela continua fumando. Então, persiste aquilo. O uso de álcool também é importante, porque pode afetar o uso da medicação, se for necessário. Uso de drogas, né? Drogas ilícitas, principalmente. Então, tem que ser avaliado. Realização de atividade física e alimentação, porque associando os dois, atividade física e alimentação, nós sabemos que pode fazer com que a saúde da pessoa melhore, em especial a atividade física. Se vocês foram, né, crianças que tiveram muito problema respiratório, ou têm filhos ou sobrinhos, enfim, alguma criança na família com problemas respiratórios, vocês devem saber que desde o início, uma das primeiras recomendações dos profissionais da saúde é levar essa criança para fazer atividade física. E dessas atividades físicas, o que eles costumam indicar é a natação. Porque devido ao movimento, né, que é realizado na natação, é, a natação, né, ajuda na expansão torácica e, consequentemente, na expansão do pulmão, o que facilita esse processo respiratório como um todo. Tá? Por fim, né, da anamnese, a gente lembra desses antecedentes pessoais e familiares. Então, estado de saúde ou causa de morte dos avós, pais, tios, e idade que tinham quando morreram. Não é para falar da família toda, não, é só dos mais próximos mesmo, tá? Em especiais, pais, mas dependendo da pessoa, ele pode perguntar dos avós, dos tios, enfim, alguém da família.
pesquisar especialmente, né, sobre as doenças cardiovasculares. Então, caso de morte súbita, angina, infarto, AVC, diabetes, hipertensão, colesterol alto, né? Câncer e tuberculose também são casos aí que têm um valor importante para nós nesse histórico familiar. Professor, Oi, Sabrina. vamos supor que a minha avó, ela morreu de problema cardíaco, ela teve um ataque fulminante, né? Uhum. Um infarto no miocárdio. Então, Sim. ela também tem chances maiores do que uma pessoa que não tem esse histórico de ter um infarto? Sim. Sim. Na verdade, essa questão são vários fatores envolvidos, sabe? Não é uma única causa. Mas como já teve uma pessoa na família que tem, então merece uma atenção especial. Então vamos avaliar. Ela ali já tem um antecedente. Então, só aumenta a chance mesmo. Isso. Mas não é determinante, só aumenta a chance. Por nada. Aí tem que avaliar pressão arterial, colesterol, avaliar o conjunto inteiro. Tá? Então, isso só foi para a gente recapitular, para a gente lembrar aí da anamnese, né? Porque já tem um tempão que a gente não fala sobre isso. E agora eu acabei de pegar, né, ali no nosso amigo Google, uma foto, uma imagem que mostra uma anatomia básica do nosso sistema respiratório. É porque vocês ainda não tiveram aula sobre isso. O sistema respiratório, como um todo, ele é dividido em duas partes, que são chamadas via aérea superior e via aérea inferior. Superior, claro, a parte de cima. Inferior está principalmente aqui relacionado aos nossos pulmões, traqueia e pulmões, tá? Então, para a gente levar o ar para o pulmão, para que tenhamos essa troca gasosa, todo esse sistema respiratório ele é importante, desde a entrada do ar pelo nariz até lá nos pulmões mesmo, onde vai acontecer a troca gasosa, onde o oxigênio vai entrar para o sangue e vai retirar o gás carbônico do sangue para a gente colocar para fora na expiração. Tá? Então, o que, que acontece aqui nesse nosso sistema respiratório? Então, vamos pensar um pouquinho na anatomia dele primeiro. Então, eu vou falar o nome de algumas partes aqui que são importantes para nós nesse momento. Lembrando que depois vocês vão ver isso com muito mais calma, né? Então, só vou falar de algumas partes aqui porque são importantes para nós. Então, como um todo, no nosso o ar que nós respiramos, ele deve vir pelo nosso nariz. Não é aconselhável que nós respiremos pela boca, tá? O aconselhável é pelo nariz, porque o nariz ele tem pelos, o nariz é menor, a cavidade nasal é menor do que a cavidade oral, né? E por causa disso, o nariz ele tem essa função muito especial no nosso sistema respiratório, tá? Porque o ar que está entrando por ele, o ar vai ser filtrado, vai ser umidificado e vai ser aquecido. Ou seja, esse ar ele vai chegar no pulmão com essas três características. Então ele vai chegar úmido, quente e limpo, tá? Do jeito que o nosso pulmão gosta. Quando a gente respira pela boca, o ar chega mais frio, ele pode estar levando mais impurezas, porque não teve um filtro aí igual o nariz é, e ele também não está tão úmido, porque o nariz não teve ali, né, nariz para umidificar. Então, o nariz importante por causa disso. Depois, né, esse ar ele vai passar aqui na região de laringe, né, que aí ele vai passar pela laringe, traqueia, que é esse tubo central aqui, e aí vai passar pelos nossos brônquios. Os brônquios, vai um brônquio para a direita, um brônquio para a esquerda, tá? Um para cada pulmão. Esses brônquios, eles vão se dividindo como se fossem galhos de uma árvore, onde a gente começa a chamá-los de bronquíolos, que eles vão ficando cada vez mais finos. E na ponta desses bronquíolos, que são fininhos, nós temos os chamados alvéolos, os alvéolos pulmonares. Esses alvéolos, eles são como se fossem uns cachos de uva, tá? Eles são umas bolinhas. Essas bolinhas, elas que têm a grande responsabilidade de filtrar o ar que a gente respira, ok?
Então, essa é a anatomia básica, o nome dos órgãos mais básicos desse nosso sistema respiratório. Pensando no pulmão, propriamente dito, nós temos, então, o pulmão direito, que é maior do que o nosso pulmão esquerdo, tá? Nosso pulmão direito, ele tem 3 lobos, então ele tem parte superior, média e inferior. E o pulmão esquerdo, ele só tem 2 partes, 2 lobos, que é o superior e o inferior. O esquerdo é um pouco menor, porque anatomicamente, né, nós temos o coração que fica um pouco mais para a esquerda. Então, com isso, o pulmão esquerdo é um pouquinho menor, para caber tudo ali na cavidade torácica. Tá? Então, o ar que a gente respira tem que passar por tudo isso aí. Acho que basicamente de básico do básico do básico é isso que você precisa saber nesse momento, tá? Para que consigam acompanhar o restante. Lembrando que essas vias respiratórias, inicialmente, elas são mais grossas, tá? Então, o som, ele vai passar por aqui com uma facilidade um pouco maior e também fazendo barulhos maiores, e depois ele vai chegando lá dentro do pulmão, nos brônquios, bronquíolos, que são mais delicados, que são dutos mais fininhos, fazendo sons menores, que também vão ser sons mais delicados, mais baixos, inclusive, tá? Eu acho que basicamente é isso. Tranquilo aí? Só para vocês terem uma ideia do que isso significa? Sim. Tá, né? Então tá bom. Tá tranquilo. Então, ótimo. Então, continuando, né, com a anamnese que a gente estava, e a gente pergunta algumas coisas ainda, pensando o que a gente deve saber, né? Então, a gente deve saber os sintomas, medicação, tempo de internação do paciente, mas por que a gente deve saber isso? Né? Por que a gente deve saber quando que apareceu, o que são broncodilatadores, antihistamínicos, antitussígeno, antibiótico, anti-inflamatório. Nós devemos saber ali também de perdas funcionais do paciente. Então, nós devemos saber disso tudo, né? Então, uma coisa vai puxando a outra, ainda mais nesse nosso lado respiratório. É muito comum que as pessoas que apresentam algum sintoma respiratório, por exemplo, a tosse, ela se automedique em casa antes de procurar uma ajuda num serviço de saúde. É bem comum que as pessoas elas vão na farmácia, compram um xarope e começam a tomar por conta própria, né? O que pode muitas vezes mascarar o sintoma do que realmente a pessoa tem, né? E aí, às vezes, ela está tomando medicamento para coisas erradas. Então, tudo deve ser avaliado individualmente, cada caso, separadamente. E aqui a gente tem os principais sinais e sintomas aí relacionados ao nosso sistema respiratório. Desses sinais e sintomas, né, os principais são a dispneia. Dispneia é uma dificuldade respiratória. É aquilo que a pessoa está sentindo, você está vendo, né? Você consegue perceber que ela está respirando com dificuldade mesmo. Ela está utilizando de musculatura acessória. Então, a asa do nariz, chamada também de aleta nasal, começa a bater para que ela consiga puxar o ar. Além disso, pode aparecer tiragem intercostal, né? Que são a musculatura marcando entre as costelas, tá? Além de, dependendo do caso, você ouvir uns sons mais ruidosos, uns sons que fazem barulhos a mais. O paciente também pode chegar para nós apresentando dor torácica, né? E essa dor torácica ela pode estar relacionada à respiração em si, né? Porque muitas vezes, se o paciente chega com dor torácica, nós pensamos de cara no coração e pensamos coisas relacionadas ao infarto. Mas pode ser que essa dor torácica que ele está com queixa não seja cardio, mas sim respiratória.
Tá? Então, diferenciar uma dor da outra. A dor torácica do infarto tende a ser uma dor mais na região da esquerda, subindo como se fosse um aperto no peito em direção ao pescoço. Se é uma dor torácica que é no peito inteiro, inclusive para o lado direito, ou mais para as costas como um todo, tende a ser mais algum problema respiratório. Então, deve ser avaliado das duas formas. A tosse. Tosse também é muito importante para nós. Tosse, ela funciona, na verdade, como um mecanismo de defesa do nosso corpo. Ou seja, se você tem alguma coisa que está errada ali no seu corpo, você vai tossir. Tanto, por exemplo, quando você engasga, você começa a tossir, né, para tentar tirar aquele objeto, aquele fragmento de alimento, enfim, o que for, que foi para a traqueia, ao invés de ter ido para o esôfago, né? Só para vocês que ainda não viram, o nosso sistema digestivo e respiratório, na região nossa aqui próxima a pescoço, digamos assim, são muito próximos. Então, nós temos traqueia, que vai levar o ar para o pulmão, e temos o esôfago, que vai levar o nosso alimento, líquidos, para o estômago. E é um coladinho com o outro. Quando a gente engasga, é porque o líquido, porque o alimento, ele foi para a traqueia ao invés de ter ido para o esôfago. Aí a gente tosse para conseguir remover aquilo, tá? Então a tosse, ela funciona como esse mecanismo de defesa nosso. Ah, mas e a pessoa que tosse sem ser por engasgo? Sim, ela pode tossir, por exemplo, se ela está com secreção no pulmão, ela vai tossir para tentar remover aquela secreção do pulmão, porque não devia ter secreção lá, né? Então a tosse, ela sempre vai estar associada assim para nos alertar de determinados problemas que pode acontecer. Temos também, claro, tosse alérgicas, né? Tem várias outras classificações aí para tosse. E essa tosse, ela pode estar associada à expectoração. A expectoração é quando sai secreções junto ali com a tosse. Secreção que pode sair, vários tipos, né? Tem secreção de líquido mais transparente, digamos assim, mas tem secreção mais viscosa, mais amarelada, mais esverdeada, né? Tem tipos diferentes ali de secreção, né? São essas expectorações. E nós observamos bastante em propagandas de xaropes, por exemplo. Eles utilizam muito dessa palavra, que são xaropes expectorantes, ou seja, para retirar a secreção do pulmão e a pessoa voltar a respirar normal, né? Temos também a hemoptise. Hemoptise é sangue, né? A pessoa está tossindo e está saindo sangue ali junto com a secreção da tosse. Lembrem, por exemplo, em casos de... Sempre tem em filmes, novelas e por aí vai, a cena clássica, né? Da pessoa com tuberculose, que a pessoa vai tossir, tá com o lencinho branco no bolso, usa o lencinho para cobrir a boca e tira o lenço, tá lá, mancha de sangue, né? Isso é chamado hemoptise. O sangue ali, marcas de sangue que saem junto com a tosse. A presença de tiragem. Tiragem está associada a esforço respiratório, tiragem principalmente intercostal, né? Que mostra essa musculatura marcando na região das costelas. E, por fim, a cianose. Esse termo cianose associado à cor ciano, que é azul. Então, cianose é a pessoa que começa a apresentar dificuldade respiratória e começa já a faltar oxigênio em algumas partes do corpo dela. Então, normalmente, começa uma cianose de extremidades. Então, normalmente, ponta dos dedos ficam mais azuladas, arroxeadas, inclusive. Depois, essa cianose ela vai evoluindo se nada for feito. Os lábios da pessoa já fica mais cianótico também. E a pessoa ela vai perdendo a cor. Tá? Ela vai ficando mais pálida, mais azulada mesmo. Então, isso mostra que tem uma baixa de oxigênio. Professor, Oi, quando Sabrina. a gente tá lavando vasilha, por exemplo, na água fria, nesse inverno, aí os nossos dedos, eles ficam azulzinhos, sabe? Uhum. Isso também
um tipo de cianose ou então é só outra coisa? Não, é cianose mesmo. É Mas no cianose mesmo. caso, mas nesse caso, eu, no caso, não tenho dificuldade para poder, não tenho dificuldade respiratória, não. Mas meu Eu dedo sei. fica escuro por causa do frio. Aham. É normal. Porque o que Ah, que acontece, Sabrina? O frio, de maneira geral, ele causa vasoconstrição na nossos vasos sanguíneos. Eles fazem com que o nosso vaso sanguíneo ele reduza de tamanho, né? Ele fique mais constrito, fique mais apertado. Aí o sangue com oxigênio tem uma dificuldade a mais para chegar naquele tecido. Então, por isso, nossos tecidos ali eles ficam nesse tom azulado, tá? sim, entendi. Por Obrigada, causa professor. disso. Por nada. É por causa da dificuldade de circulação quando a gente está com muito frio. Então acontece bastante também. Então o cadáver fica azul também? O cadáver, na verdade, ele vai ter fases. Mas ele tem uma fase que ele fica assim. Fica Sim. mais arroxeado, na verdade. Ele não chega a perder, ficar azul como a gente fica nesses casos. Igual o seu de lavar a louça, enfim, né, por causa do frio. Mas dependendo do tipo, ele fica. Se for uma pessoa que morreu literalmente de frio, né? Porque tem isso, lembra lá da cena clássica do Titanic. O Jack morrendo de frio porque a Rose não colocou ele em cima daquela porta, né? Daquela madeira. Ele ficou azulado, porque dificultou ali a circulação do sangue. Tá? Então, dificultou oxigênio. Então, por causa disso. Entendi. Entendeu? Então, é isso que dá a cianose no corpo. Então, só lembrando que a cianose inicialmente dá cianose de extremidades, né? E depois vai para uma cianose mais central mesmo. Então, aqui só algumas coisas relacionadas a cada um desses pontos, né? Desses sinais e sintomas. Então, em relação à dispneia, gera um aumento ali do estímulo respiratório, né? Então, pode gerar uma hipoxemia, ou seja, uma baixa mesmo de oxigênio no sangue da pessoa, uma acidose devido a essa baixa de oxigênio. Em alguns casos, pode ser causado por febre, exercício físico, ansiedade. O exercício físico é bem comum. Pensa vocês quando vocês estão correndo muito. Quando você para de correr, você está ali toda cansada. Aquela dificuldade para respirar naquele primeiro minuto depois daquela atividade física intensa, né? É uma dispneia provocada por um exercício físico. Você teve um motivo, mas que já vai ser cessada, né? Mas tem a dispneia que pode ser por algum problema mesmo de saúde, né? A dispneia, de maneira geral, ela causa um aumento aí do trabalho respiratório. Então a pessoa ela cansa de verdade, porque ela vai ter um aumento da força que ela vai fazer para respirar, porque vai ter uma diminuição do calibre das vias aéreas, né, que pode ser provocado por asma, por secreções aí nas vias aéreas. Então ela tende a ficar assim cansada e causa alterações na complacência. Por exemplo, em caso de pneumonia, edema pulmonar, deformidade torácica. Então tudo isso pode levar a pessoa a ter dispneia. Em caso de dor torácicas, as dores, na verdade, na região do tórax, elas podem ser classificadas como pleuríticas e não pleuríticas. O que seria isso? O nosso sistema aí, respiratório, os nossos pulmões, melhor dizendo, eles têm como se fosse uma espécie de película protetora. Vocês já viram, já tiveram aula de CMF de músculo, não já? Do sistema muscular? Sim, a gente já teve. Já teve, né? Uhum. E aí vocês lá no sistema muscular, provável que vocês viram a presença da fáscia muscular nos músculos, né? Que é aquela película que reveste o músculo para protegê-los. Uma gosminha que fica. Oi? Mas não é uma gosminha, parece que é um tecido bem fininho. Isso, um tecido bem fininho para proteger o músculo. Exatamente. O nosso pulmão, ele tem algo parecido com aquilo, tá?
Ele tem como se fosse aquela película para protegê-lo. Só que, ao invés de chamar fáscia, no pulmão ele chama pleura, tá? E essa pleura, então, é como se fosse isso, como se fosse uma proteção, uma película ali que vai recobrir o pulmão, tá? Então, essa dor torácica, ela pode ser por causa aí dessa pleura, né? Pleurítica ou não pleurítica. As dores torácicas pleuríticas, elas tendem, né? Essas localizam-se lateral ou posteriormente. Ou seja, está proveniente da pleura, então vai estar nos pulmões. Então, elas vão se localizar mais na lateral do tórax ou mais na região posterior. Elas não tendem a se concentrar na região central do tórax, porque quem está no meio do tórax é coração, não é pulmão, tá? Por isso que tem como diferenciar se o paciente está com dor cardíaca ou dor pulmonar. Pode ser que se engane? Sim, pode ser. Mas na maioria das vezes tem como diferenciar, tá? Essas dores aí pleuríticas, elas pioram na inspiração profunda. Ou seja, você pede o paciente para respirar fundo, ele até começa a respirar fundo, mas para porque sente dor. Que já é um outro diferencial. E também são causadas principalmente, né, por doenças pulmonares. Já a dor torácica não pleurítica, ela tende a ser na região medial do tórax, né, com irradiação para o ombro ou dorso. Então começa no meio do tórax e vai subindo, né, em região que é o pescoço, por exemplo. Ela pode ser independente dos movimentos respiratórios. Então, se inspirar, expirar, ela não tende a alterar, né? E ela pode ser classificada como uma angina ou um refluxo gastroesofágico, né? Então, tem esse tipo ainda de classificação aí que dá para ser analisada nos casos de dores não pleuríticas, dores torácicas não pleuríticas, tá? Já os outros sinais e sintomas, por exemplo, a tosse. Tosse, né? Várias formas. Então, vai ter as fases dela. Por exemplo, temos as fases a fase neural, onde vão ter ali receptores químicos, térmicos e mecânicos, que vão causar interferências lá no centro bulbar, que vai gerar interferências a músculos respiratórios e a glote. A nossa glote, vocês vão ver isso lá quando forem estudar a anatomia certinho do sistema respiratório. Mas essa glote, ela tá como se fosse no fundo da sua boca, lá no final, no início da garganta. É algo como se fosse uma tampinha, tá? Que é para tampar o sistema respiratório quando você vai engolir alguma coisa, né? Pra, dessa proteção, digamos assim. Então, inicialmente, na tosse, nós temos essa fase neural, que envolve todo esse nosso sistema nervoso, tá? Depois nós temos a fase inspiratória, onde nós temos um aumento do volume pulmonar. A gente precisa colocar ar para dentro, né? Depois temos a fase compressiva, que vai ter o fechamento da glote, para aí sim ter a fase explosiva, onde temos, né, a abertura da glote com um alto fluxo turbulento expiratório, onde o pessoal vai mesmo tossir e vai sair ali aquele jato de secreções, enfim, né? E essa tosse, ela tem características que podem ser classificadas como uma tosse eficaz ou ineficaz, ou seja, ela é eficaz quando ela consegue, por exemplo, retirar o que está atrapalhando ali a pessoa. Se a pessoa estava engasgada, ela tossiu, conseguiu remover, ótimo, foi uma tosse eficaz. Se ela estava engasgada, tossiu, não conseguiu remover, foi uma tosse ineficaz, né? Essa tosse ela ainda pode ser classificada de acordo com a presença ou ausência de secreções, tá? Então, ela pode ser classificada como uma tosse seca, como uma tosse irritativa ou como uma tosse úmida, tá? A gente consegue perceber isso pelo som que a pessoa está produzindo ao tossir. A gente sabe. Pelo som você consegue identificar, tá? Da mesma forma que a gente consegue identificar se uma tosse é produtiva ou improdutiva.
A gente fala que uma tosse é produtiva quando a pessoa ela tem secreção. Ela está tossindo e está saindo secreção. Então, isso a gente chama de tosse produtiva. Que ela também pode ser aguda ou crônica, ou seja, uma tosse agora começou agorinha, poucos dias, eu nunca tive isso antes, ou já tive isso antes, mas enfim, está acontecendo agora. Então, vai tomar alguma medicação, melhorou, acabou. Ou crônica, se a pessoa já tem aquilo há muito tempo, né? E ainda tem uma coisa que chama atenção, que algumas doenças aí têm a característica de ter tosse noturna. Então é algo que chama atenção. Tem algum momento do dia que a pessoa tosse mais ou não? Tem pessoas que chegam para nós e falam, não, começa a tossir muito à noite, quando eu chego em casa. Será que ela não tem alergia de alguma coisa que tem em casa? Então a gente começa a perceber algumas coisas por causa disso, tá? Por causa desses sinais e sintomas e características da tosse em especial. Né? A expectoração aí que a gente deve avaliar, o aspecto da secreção, ou seja, se é a presença ali de muco, né? Se é uma secreção mucoide, muco purulento, hemoptise. Hemoptise é sangue, né? Que a gente falou. Se é uma secreção rosa, marrom. Enfim, você tem que avaliar qual é esse aspecto da secreção. A viscosidade da secreção também é importante para a gente avaliar. Se é uma secreção fluida, que é mais líquida, digamos assim, ou se é uma secreção mais viscosa, como se fosse catarro mesmo. O odor também é importante e a quantidade, se é pequena, média ou grande quantidade ali de secreção que o paciente está conseguindo expectorar. Ô, Lembrando professor, que... Oi, Sabrina. o aspecto da secreção mucoide é o quê? O muco purulento. Eu não consegui entender muito bem esses aspectos. O senhor pode explicar para mim, por favor? Posso sim. Se a secreção mucoide, por exemplo, quando a pessoa está tossindo, está saindo uma secreção clarinha, uma secreção como se fosse quase que saliva mesmo, uma secreção clara, aquilo que a gente chama de muco, tá? É uma secreção clara, transparente, não tem muito cheiro, não tem nada, mas é algo que saiu quando ela estava tossindo, tá? Isso que a gente fala que é o muco, é a secreção proveniente aí do pulmão, mas que não tem cor, não tem cheiro, não tem nada. Ok? Parece como se fosse, é quase como se fosse uma coriza. Sabe quando o nariz está meio que escorrendo? Nesse caso, a secreção mucoide, ela não é indicativa de alguma doença, não? Ou então pode ser indicativo só de uma tosse alérgica? Pode ser as duas coisas, na verdade. Pode ser proveniente de uma tosse alérgica, ou pode ser indicativo de alguma doença? Pode, mas às vezes em fases iniciais, tá? Porque, por exemplo, se a pessoa começou a tossir, tá saindo só essa secreção mucoide, beleza, se for só isso, não tem muito o que se preocupar, mas vamos avaliar se isso vai piorar. Piorar como? Gerando essa secreção mucopurulenta, ou seja, uma secreção que ainda está clarinha, mas você já consegue observar ali que tem alguns traços amarelados, que é como se fosse um catarro amarelado. Então, isso chama a nossa atenção, tá? E o purulento? E, oi? E o purulento? Purulento é como se fosse pus. É a secreção amarelada que E sai tem lá. odor? Tem odor. Ah, sim. A É, hemoptíase, no cheiro não é caso, bom, não. é a presença de sangue e a Sangue. Isso mesmo. rosa. A rosa, ela pode também demonstrar sangue, só que um sangue em pequena quantidade que está ali fluido, como se o sangue tivesse diluído naquela secreção, e não um sangue vivo, como é na hemoptise. Entendi. E no Entendeu? caso marrom seria o sangue coagulado, no caso. Exato. Ah, sim. Obrigada. Sangue coagulado, ou em alguns casos, em especial pacientes que já têm uma condição ruim mesmo de pulmão, que podem acabar tossindo e acabar como se fosse fragmentando, soltando algum pedaço que estava muito ruim do pulmão. Nesse tipo de caso, clientes que têm pulmão preto, pode soltar uma secreção marrom? Pode, Ah, sim, entendi. pode.
Esse tipo de secreção marrom assim, é muito comum em pacientes que têm, né, que têm o hábito de fumar por muito tempo, acaba, né, quando fica um estágio aí mais crônico, quando desenvolve, por exemplo, um enfisema pulmonar, que é uma doença que a gente vai falar, ele acaba liberando umas secreções assim mais amarronzadas, mais escuras mesmo, às vezes até preta. E fede muito? Vai depender, depende da situação, mas a maioria das vezes sim. Tem um cheiro que não é muito bom, não. Tá? Entendi. Obrigada, professor. Por nada. Ah, só outra coisa. Esse muco também, além dessa secreção clarinha, o muco ele também pode ser verde, tá? Aquele catarro verde também é considerado muco. Mas aí, no caso, o catarro verde é a presença da gripe, não é? Também pode ser em caso de gripe, né? Pode ser uma das causas aí, Ah, tá? sim. Obrigada. Por nada. Então vamos lá. A hemoptise, né? É sangue que a pessoa pode ter na tosse, então estias de sangue na secreção, que ela pode ser maciça ou não maciça. O que significaria isso? Se essas estias, né, se esse sangue que está presente ali na tosse, se é como se fosse uma placa de sangue que saiu na tosse, então seria essa maciça, ou não, se foi como se fossem uns rajadinhos de sangue junto com outras secreções, tá? Aí seria o não maciça. E aí, o que que isso sugere? Que a pessoa tem uma embolia pulmonar, uma coagulopatia, câncer de pulmão, tuberculose, enfim, tem algumas possibilidades aí de diagnóstico para a pessoa. Já a questão de tiragem, né? A presença de tiragem intercostal. Fala, né, de depressão dos espaços intercostais, região supraesternal e supraclavicular na fase inspiratória. Indica também dificuldade na expansão pulmonar, obstrução crônica urticaal, edema, fibrose pulmonar, enfim, são essas condições que trazem dificuldade para a respiração. Tudo que traz uma dificuldade para respirar, se a pessoa está numa dispneia severa, vai gerar essa tiragem intercostal, tá? A cianose, nós chegamos a falar, né, que ocorre quando há acima de 5 gramas por decilitro de hemoglobina reduzida no sangue arterial, ou seja, quando tem uma baixa de oxigênio no sangue, né? E aí, a cianose central, o sangue arterial, né, com pouca oxihemoglobina, né, vai ter uma mucosa bucal, e essa mucosa bucal, como se fosse os lábios, tá? Apresenta os lábios ficam arroxeados, os lábios ficam azulados. E a cianose periférica é quando tem uma má perfusão periférica. Então, apresenta uma extremidade digital, ou seja, a ponta dos dedos ficam azuladas, tá? Seja por problema respiratório, ou seja, igual o caso com a Sabrina falou agora mesmo, quando ela está mexendo com água fria, acontece isso, né? Devido a essa má perfusão ali, por causa da vasoconstrição que a água gelada faz, tá? No nosso exame físico do paciente, né, no aspecto, no estado geral dele, o que nós vamos ter que avaliar? O paciente como um todo, né, isso tudo aqui nós já vimos. Então, você avalia o aspecto geral do paciente, as faces dele, né, como está a face do paciente, se é uma face típica, uma face atípica, enfim, o estado nutricional, nível de atenção, consciência, se o paciente está orientado, se ele tem a memória ok, peso e altura, IMC, que a gente calcula também, sinais vitais, né? Frequência respiratória, cardíaca, pressão arterial e temperatura. Lembrando que para o nosso sistema respiratório chama muita atenção a frequência respiratória e a temperatura também, tá? Que podem afetar o sistema respiratório. Os outros também, cardíaco e pressão podem afetar? Podem, tá? Normalmente tem uma associação ali entre cardiopulmonar, né, entre coração e pulmão. No exame físico, então, o que que a gente faz? Quais as técnicas, né, que utilizamos para avaliação pulmonar? Utilizamos as 4 técnicas aí do exame físico. Tanto inspeção, palpação, percussão e ausculta. As 4 nessa ordem, tá? Então a gente consegue fazer numa boa. Não tem tanto problema, você não, na verdade, não tem problema nenhum você deixar a ausculta para o final, como a gente vai fazer, tá?
porque como é pulmonar, a pessoa não vai afetar se você escutar primeiro ou depois, é o mesmo som que você vai ouvir, tá? Então, vamos lá na inspeção torácica primeiro. Melhor, deixa eu voltar aqui, né? A inspeção, essa parte de inspeção, que é a parte visual, digamos assim, ela pode ser classificada de dois tipos: a inspeção estática e a inspeção dinâmica. Então, tem uma dupla inspeção que realizamos. Na inspeção estática, nós vamos avaliar presença de deformidades, assimetria, alterações ósseas, mio e articulares. Mio vem de músculo, tá? Então, nós vamos avaliar alterações osteomúsculo e articulares na região do tórax. Vamos avaliar pele e alterações da pele também na região torácica. Presença de cicatrizes, como, por exemplo, de toracotomia, drenagem torácica. O que seria isso, né? Essa toracotomia, se o paciente ele já tivesse o tórax aberto alguma vez, né? Foi fazer alguma cirurgia, por exemplo, se ele já teve uma drenagem torácica, já teve que colocar dreno de tórax em algum momento da vida, então isso acaba deixando cicatrizes aí na região torácica como um todo, e nós conseguimos avaliar. Em mulheres, a gente consegue ver a presença ali, né, se teve mastectomia ou não, que é importante também para nós. A gente consegue ainda avaliar a presença de edema, de atrofias musculares e a forma do tórax. Porque, de maneira geral, a gente pensa, tórax é tudo igual. Só que não. O tórax, ele tem algumas formas diferentes, tá? Aqui tem alguns exemplos, mas logo à frente vai ter algumas imagens para que vocês possam ver. Então, aqui eu coloquei o tórax em tonel, o tórax pectus carinado, né? Ou chamado normalmente aí de peito de pombo. Tem o tórax pectus escavado, né? Ou também chamado tórax de sapateiro. Tem o sifo escoliótico. Então, tem tipos diferentes de tórax que nós vamos ver aqui pelas imagens, tá? Professor, o que é mastectomia? Oi, Sabrina. O que é mastectomia? Ah, tá. Eu não falei. Mastectomia é a retirada das mamas, tá? Ah, sim. Obrigada. Eu falei, por nada, eu falei que as mulheres, né, podem ter feito, principalmente relacionado ao câncer de mama. Então, por isso que eu falei que tá mais relacionado às mulheres, tá? Homem também tem câncer de mama, tá, gente? Só com uma menor intensidade que mulheres. Mas você consegue ver, tanto tem um quanto tem outro, se foi realizado ou não esse tipo de cirurgia. Lembrando que a mastectomia pode ser unilateral ou bilateral, tá? Pode retirar dos dois lados também. Então, vamos lá para os tipos de tórax. Tipos de tórax, aqui na imagem, tem 5 tipos aí mostrando para a gente. O primeiro é um tórax considerado normal, ou seja, está ali sendo considerado simétrico, ou seja, um lado está igual ao outro, né? O lado direito está do mesmo tamanho do lado esquerdo. Então, o tórax considerado normal. Já o segundo é um tórax que a gente chama de tórax em tonel. A gente pode observar que é como se fosse um barril, ou um tórax que está mais arredondado, né? Porque o primeiro, ele não é arredondado, ele não é redondo. O segundo, olha como que já é mais largo, que ele está mais arredondado mesmo. Então tem essa diferença, por isso ele é chamado tórax em tonel. Mais à frente vai ter outra imagem para que vocês possam ver de pessoas reais, tá? É aqui um tórax chamado cifótico. Esse tórax cifótico vem do termo cifose, que é corcunda, tá? Então tem esse tórax cifótico. Aqui a gente tem o tórax escavado. Nessa imagem está um pouquinho sutil o escavado. Você olha aqui na frente que está um pouquinho para dentro, pouca coisa, se comparado ao tórax normal. Aqui ele está um pouquinho para dentro. E aqui tem o tórax carinado, ou chamado de peito de pombo, que é um tórax que está para fora, né? Em especial se comparado ao tórax normal. Então, vamos ver nas imagens aí como que isso acontece nas pessoas. Então, essa imagem é de um tórax considerado tonel. Olha como que é bem redondinho, né? Bem cilíndrico.
que aí pode ser chamado tórax tonel, globoso ou enfisematoso, né? Ele tem um diâmetro aí antero-posterior igual, né? Por isso que ele está mais circular, digamos assim, e costuma acontecer em pacientes que têm DPOC, incluindo enfisema pulmonar. O que seria DPOC? DPOC é um grupo de doenças, né, pulmonares. Então, a definição de DPOC são doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? É um grupo, então. Então, só repetindo, a sigla DPOC significa isso. Doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, esse grupo DPOC inclui algumas doenças, como asma e enfisema pulmonar. Então, são doenças que não têm cura, têm um tratamento, têm um acompanhamento, que precisa-se muito da colaboração do paciente, mas, infelizmente, não é curável, né? Tem só esse acompanhamento. Ok, o tórax em tonel? Sim. Boa. O próximo tipo de tórax, eu coloquei aqui o tórax cifótico, né? O tórax, então, de uma pessoa que apresenta cifose. Essa cifose, na verdade, ela não tem tanto a ver com problemas respiratórios, ela está mais relacionada a problemas ortopédicos, digamos assim, né? Porque relaciona-se mais com problemas de coluna, mas como nós estamos avaliando respiração e está diretamente aqui na região do tórax, isso vai nos afetar e, consequentemente, pode afetar o processo de respiração do paciente, tá? Então, vocês conseguem observar como que está aqui, como que esse paciente ele é corcunda, digamos assim, né? Então, ele é curvado para frente. Então, isso é chamada cifose. Tem um outro caso que o paciente ele pode não apresentar a cifose, mas ele pode apresentar a chamada escoliose. Escoliose também é uma alteração que dá na região da coluna, que traz consequências para o tórax como um todo, tá? Coloquei aqui a imagem só para vocês verem. Esse antes e depois é por causa da cirurgia que foi realizada na menina. Essa cifose é como se fosse a coluna da pessoa fazendo um S, tá? Então, observem que ela tem a coluna torta, onde um ombro é um pouco mais alto que o outro. Observem aqui também na linha da região lombar dela, como que tem essa curvatura na região da coluna, né? E isso pode trazer problemas, inclusive de ordem respiratória para ela, né? Porque o pulmão ele fica meio que achatado, ele fica dobrado, então, consequentemente, traz essa dificuldade respiratória, tá? Então, antes, depois faz uma cirurgia para alinhar essa coluna e ela fica na posição normal, tá? Não é cirurgia fácil, é bem complicada, mas tem seus benefícios. Próxima imagem coloquei só para vocês verem mais ou menos o que que acontece. Então, da primeira imagem aqui é uma coluna normal, na segunda essa coluna com a chamada escoliose, tá? Então, traz essas alterações aí para o nosso sistema respiratório também. E tem pessoas que podem ter as duas deformidades da coluna juntas. Então, ela pode ter a chamada cifoescoliose, ou seja, ela é corcunda e ainda tem a coluna torta, tá? Então, traz essa complicação. E aí, consequentemente, a respiração fica prejudicada, tá? Além dela sentir muitas dores. Então, continuando, nós temos aí o chamado tórax escavado, tá? Ou também pode ser chamado de infundibuliforme ou tórax de sapateiro. O que significa isso? É quando a pessoa tem uma depressão acentuada no terço inferior do externo. Ou seja, o tórax ele está para dentro, né? O externo ele está enfiado para dentro, digamos assim. E tem aí como causa umas causas congênitas, tá? Então é de má formação congênita mesmo, tá? Esse tórax escavado. E por fim nós temos o tórax piriforme, ou mais comumente chamado peito de pombo ou pectus carinatum,
né? Mais que normalmente o peito de pombo. Aqui por essa imagem, talvez vocês não consigam perceber tanto, mas é a pessoa que tem uma saliência do externo, é como se o osso externo ele fosse mais protuso, como se ele fosse mais para fora, tá? O que remete aí a um peito de pombo, né? E é bem associado ao raquitismo na infância, tá? Então, por causa, né, de dificuldades alimentares, de deficiência de proteínas, enfim, o tórax da pessoa ele vai adquirindo esse formato e por causa de problemas respiratórios também, tá? Então, mostra isso tudo para nós. Então, isso a gente consegue avaliar durante a inspeção. É de fácil avaliação. Se vocês conhecerem uma pessoa que tem o tórax, assim, o tórax peito de pombo, vocês vão conseguir identificar na hora. Tá? É bem fácil. O outro, né, que é o tórax escavado, então, rapidinho vocês conseguem identificar, né? O que talvez seja mais difícil é o tórax lá em tonel, tá? Porque você tem que avaliar com calma, porque alguns estão mais discretos, digamos assim. Então, ok, inspeção torácica estática. Esse termo, né, estática, porque você... Então, tá bom. Porque esse termo, né, estático, é mais aquela questão de observar mesmo. É a pessoa parada ali, você vai ver. Não tem questão de movimento. É só de avaliar mesmo, tá? E aqui nós temos questões relacionadas à inspeção torácica dinâmica, o que já muda um pouco, né? Nessa inspeção torácica dinâmica, nós vamos ver os movimentos gerados no tórax dela, né? Em especial, ocasionados devido aí à respiração. Então, pensando nisso, a gente avalia a expansibilidade torácica, né? Então, a gente avalia se um lado do tórax é simétrico ao outro, ou seja, se direita e esquerda se expandem da mesma forma, né, de um lado do outro. Se não, né, se isso não acontece, a gente classifica então como uma assimetria. Então, classifica como se fosse assimétrico. Então, tem uma assimetria à direita ou uma assimetria à esquerda, né? O ritmo respiratório a gente também pode classificar como ritmo respiratório regular ou irregular, e a amplitude respiratória como superficial, profunda ou normal. Superficial é aquela pessoa que respira bem suave, bem superficial, você não consegue nem perceber direito os movimentos dela. Profunda é como se fosse aquela pessoa que vive respirando fundo. E é normal que nós estamos respirando nesse momento, né? Se respira normal. Tem também a relação de 1 para 2, ou seja, uma inspiração, você gasta 1 segundo para inspirar e 2 para expirar, né? É o considerado normal. Então, essa relação inspiração-expiração. Então, 1 segundo para inspirar, 2 para expirar. Então, é normalmente essa relação que nós temos. Conseguimos perceber também, né, a utilização de musculatura acessória, por causa principalmente de dificuldades respiratórias, e o volume corrente. O volume corrente é devido, né, ao movimento de tórax que faz, você consegue avaliar se a pessoa está respirando um volume que é adequado para ela, tá? Em especial também, porque não vai ter outros sinais, como a cianose, né, cianose e o uso de musculatura acessória, né? Dos padrões relacionados aos padrões respiratórios, eles podem ser torácico, abdominal ou misto, que é o chamado tóraco-abdominal. Pode ter ainda a chamada respiração paradoxal, né, onde pode ter uma insuficiência ventilatória, a pessoa tem uma fadiga, uma paralisia ali do músculo diafragma, ou a pessoa ela pode ter outros tipos de respiração, onde ela vai ter uma respiração chamada Cheyne-Stokes, né, que fala para nós de uma lesão no sistema nervoso central ou metabólica, uma desregulação metabólica, tá? Ou outros tipos de respiração ainda, como a respiração de Biot, respiração apneustica ou respiração de Kussmaul.
Enfim, tem esses ritmos aí respiratórios que nós vamos falar de todos eles, tá? Então, vamos começar por essa avaliação do ritmo respiratório. Aqui, nessa imagem, tá ruim, mas no próximo imagem eu coloco... tem uma outra imagem para mostrar um pouco melhor, tá? Porque eu tive que ampliar e ficou ruim. Mas essa primeira linha está demonstrando como que nós respiramos, tá? Ou seja, a gente inspira e expira e expira. Quando a onda aí está subindo é porque a gente inspirou. Depois expiramos. E assim fazemos normalmente, né? Em uma amplitude considerada normal. No segundo exemplo, na segunda linha, está a respiração de Kussmaul. A respiração de Kussmaul, ela se parece muito com a respiração normal, só que ela é uma respiração mais profunda. Então, a pessoa ela inspira como se fosse respirando fundo o tempo inteiro, tá? Então, ela inspira muito e libera esse ar todo, e assim vai, tá? A respiração de Cheyne-Stokes, que já mostra pra gente quando aquela pessoa ela tem, né, pode ter tido um dano no sistema nervoso central, um dano metabólico, onde ela vai ter um aumento no ritmo respiratório, né, incluindo aí um aumento na amplitude, né, respiratória. Depois ela reduz esse ritmo e volta a aumentar novamente. E reduz o ritmo, volta a aumentar novamente. E assim ela vai fazendo nesse Cheyne-Stokes. Depois nós temos a respiração de Biot, enfim, da forma que vocês quiserem pronunciar. Essa respiração de Biot, o que acontece? A pessoa ela tem um ritmo considerado até normal, e aí ela tem uma pausa. Depois ela tem um ritmo considerado normal, mais uma pausa. E assim ela vai fazendo, tá? Respira um tempinho, para. Respira um tempinho, para. Tá? Isso que essa linha reta está demonstrando que essa pessoa parou de respirar naqueles segundos ali, tá? Todos esses ritmos aí, anormais, digamos assim, eles podem estar relacionados a danos mesmo no sistema, sistema nervoso central, porque o que faz, de fato, com que nós respiramos é essas questões de... É porque vocês ainda não viram essa questão de anatomia e fisiologia do sistema respiratório. Então, deixa eu tentar para não passar muito do limite, né? Então, o que que acontece? A nossa respiração, ela é um processo ativo, ou seja, você respira, você faz força para respirar, né? Mas ela é um processo involuntário. Você não respira porque você quer, né? Naturalmente, você está respirando. Alguma de vocês aí pode me questionar agora e falar, não, professor, estou respirando porque eu quero. Eu falar, beleza, você realmente está respirando porque você quer. Então, eu vou pedir para você parar de respirar agora. Aí você vai prender sua respiração. Aí vai passar 10 segundos, 20 segundos, você está prendendo. Aí passa 30 segundos, 40, aí você já não está aguentando mais segurar o ar. E aí você vai começar a respirar de novo, né? Ou seja, você não controla totalmente a sua respiração, né? Você consegue, sim, mudar, fazer alterações nela, de acordo com sua vontade, mas ela, em si, não é controlada totalmente por você. Ela é involuntária, tá? Então, tudo isso tem influências diretas no sistema nervoso central, tá? Então, qualquer alteração nele pode afetar esse ritmo considerado normal. Aqui eu coloquei de novo as imagens, só que no ritmo, numa imagem considerada melhor, né, de maior qualidade, para que vocês possam avaliar, né? Então, o que que nós temos aqui? Em casos, por exemplo, cadê meu mouse? De taquipneia, né? Taquipneia mantém mantém a amplitude aqui, só está aumentando o ritmo, né? Está aumentando a quantidade de ondas que podem acontecer, né? Tem um outro ritmo ainda respiratório, que é chamado ritmo de Cantani. É aquela que a pessoa inspira e expira, inspira e expira, tudo muito rápido, tá? É ponta, ela não faz nem onda. Porque se vocês forem observar, se nós formos desenhar nossa onda de respiração,
A gente inspira, faz uma pequena pausa, expira, uma pequena pausa, inspira de novo, e assim a gente faz. Nessa lei de Cantani, a pessoa não tem pausa, não. Tá? É para cima e para baixo o tempo inteiro. A dispneia suspirosa, ou seja, a pessoa está com uma dificuldade respiratória, então ela está respirando pouco, né? Ela não está conseguindo puxar muito ar, mas de repente ela dá um suspiro, então ela puxa muito ar e volta a respirar pouquinho. Depois ali tem a respiração de Kussmaul, que ela, a pessoa inspira, pausa, expira, pausa longa, expira uma pausa longa, inspira, né, uma pausa longa, expira, tem uma outra pausa longa, e assim ela vai fazendo. A de Biot é uma respiração meio que descompensada, respiração louca, né, cada hora tá de uma amplitude diferente. E o Shine Stokes, que começa pequeno, sobe, aumenta como se fosse velocidade, aumenta a amplitude, depois vai diminuindo, tem uma pausa. E aí recomeça, aumenta a amplitude, diminui, pausa novamente, tá? Gosto mais dessa imagem do que da imagem anterior, para falar a verdade. Ok, esses ritmos? Sei que agora, nesse momento, também pode estar um pouquinho mais complicado isso, né? Mas Tá é... ok, não achei complicado, não. Achou não, Sabrina? Que bom. Deixa eu só admitir aqui outra pessoa. Então, vamos lá. Então, só para a gente lembrar ainda, né, nessa inspeção torácica dinâmica, a gente também avalia a frequência respiratória, e aí, como nós estávamos falando dela, coloquei aqui os valores para a gente lembrar. Aí, dessa frequência respiratória, o normal é de 12 a 20, e RPM. A bradipneia é menos de 12, a taquipneia é mais do que 20. Só lembrando que as frequências normal é chamado eupneia, né? Que é o 12 a 20, que a gente já viu isso lá em sinais vitais. Então, passando. Professor, o que é Oi. Oi? Tem jeito de você voltar o outro slide? Esse. Isso. O que é IRPM? IRPM significa incursões respiratórias por minuto. Essa incursão respiratória por minuto significa uma incursão respiratória é aquele movimento completo da pessoa colocar o ar para dentro e retirar o ar. Ou seja, uma incursão respiratória é um movimento de inspiração mais expiração, tá? Então, um IRPM é isso, uma inspiração mais uma expiração. Então, aí a pessoa, ela colocou o ar para dentro, colocou o ar para fora, eu conto 1. Ela faz isso de novo, eu conto 2. Então, é um movimento completo. Tá bom? Tá, jóia. Quando ele falou assim, o paciente teve um ataque pneia, para a cirurgia, tá dando uma brade aqui. Aí esse RPM aí entra onde? Por exemplo, só deixa eu ver se eu entendi o que você disse. Então, você está falando que o paciente está, por exemplo, numa cirurgia e está falando que a pessoa teve uma taquipneia? É isso? Uma brade, professor. É uma brade? Isso. Isso. Então, o que quer dizer? Se a pessoa teve uma bradipneia, é porque o ritmo de respiração dela está caindo. O ritmo respiratório dela está baixo. Se nada for feito ali naquele momento, ela pode ter uma parada respiratória. E aí essa bradipneia é de quanto? Aí, quando for perguntado é de quanto, vamos supor, você no caso, teria que falar, ela está com 10 RPM, ou seja, ela está respirando 10 vezes por minuto. Tá? E seria isso. É, porque eu escuto isso direto e não sabia o que era esse IRPM aí, e eu não sabia o que era. É isso. Tá? Então, brad significa baixo e taque significa alto. Então, Tá. bradipneia é estar respirando abaixo do normal e taquipneia está respirando acima do normal. Viu? Obrigada. Por nada. Então, aqui na palpação, o que a gente ainda pode avaliar, né? Verificar partes moles
e arcabouço ósseo. O que seria isso? Essas partes moles. A parte muscular, propriamente dito, né? Então, você vai avaliar o arcabouço ósseo, vai avaliar os ossos, né? A região torácica, ver ali a estrutura. Então, você vai palpar, sentir aqui, ver se como que tá tudo ok. Essas partes moles, então, o tórax em si, tá tudo certo? Você vai palpar, vai sentir, opa, dói aqui, dói ali, tá? Tanto na região anterior, posterior e lateral também, a gente faz isso, tá? Os chamados arcos costais. Então, são as voltas que as nossas costelas vão fazendo. Então, a gente vai palpando, a gente vai sentindo aí esses arcos costais. A gente sente também a força da musculatura respiratória. Associando inspeção e palpação, faz parte do nosso exame físico, é avaliar a expansibilidade torácica, para verificar aquela questão da simetria, né? Para saber se está tudo simétrico um lado em relação ao outro. Vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Está até aqui, né, escrito expansibilidade torácica. E a incursão diafragmática. Essa diafragma é um músculo que a gente tem, que ele divide a região torácica da região abdominal, tá? Então, é um músculo bem importante que fica aí dividindo essas duas regiões. Ele é um músculo bem utilizado por cantores, por exemplo, que aí os cantores eles treinam esse músculo para aumentar a capacidade pulmonar, enfim, para que eles consigam segurar o fôlego por maior tempo. Então, é uma boa para eles, tá? Na percussão. Então, antes de ir para a percussão, na verdade, não, vou deixar a percussão e antes de ir para a ausculta, eu faço essa parte do exame para vocês verem. Então, na percussão, nós vamos percutir, né? Lembra que a gente vai fazer algumas técnicas para retirar o som de determinada área do corpo. Nesse caso, nós vamos percutir a região torácica pensando no pulmão, né? Então, o som ele vai alterar de acordo com a relação entre a quantidade de ar e o tecido. Então, excesso de ar vai trazer um som timpânico para nós, que é um som ressonante, né, de maior duração. Por exemplo, em caso de DPOC, né, que é essa doença pulmonar obstrutiva crônica, e em caso de pneumotórax. O que seria esse pneumotórax? Mais cedo, eu falei com vocês que nós temos a pleura. Pleura, né, aquela película que vai revestir, que vai proteger o nosso pulmão. Só que essa pleura que nós temos é como se fosse uma membrana dupla. É como se ela tivesse dois folhetos, tá? Uma parte que fica colada com o pulmão, propriamente dito, e a outra parte que fica colada com a caixa torácica, com os ossos por dentro. Então, eu tenho essa membrana que é dupla. Entre essas duas pleuras fica um pouquinho de líquido, para impedir com que uma pleura cole na outra, para que as duas consigam deslizar uma sobre a outra. Isso é o que nós temos normalmente, né? E entre essas pleuras só tem isso. Mas, devido a algum problema de saúde, devido às vezes a uma perfuração por faca, por pérfuro cortante, por qualquer coisa, bala, né, de tiro, enfim, qualquer coisa, pode entrar ar entre essas pleuras. Se entra ar entre essas pleuras, a gente chama de pneumotórax, tá? Então, a gente, quando faz a percussão, vamos lá bater na região torácica, a gente ouve um som timpânico, tá? Se tem pouco ar, nós vamos ouvir um som maciço, que é um som curto e seco, ou seja, um som duro. Eu estou batendo aqui, não sei se vocês estão ouvindo, mas é um som duro, um som rígido, que pode estar associado a uma pneumonia, né? Que a pneumonia vai ter líquidos ali também na região pulmonar, a uma atelectasia. Atelectasia, os pulmões eles vão estar colabados, ou seja, o pulmão ele vai estar coladinho um do lado do outro. Aquilo que eu mostrei lá naquele desenho da anatomia dos pulmões, que eu falei que tem os cachinhos de uva, aqueles cachinhos de uva, que são os alvéolos, vão estar colados. Então, não vai estar bolinha bonitinha. Vai estar colado, é como se fosse um saquinho de uva vazio. Então, um cachinho de uva vazio. Ou também pode ter em caso de derrame pleural.
derrame pleural da mesma forma do pneumotórax ocorre entre as pleuras. Só que o derrame pleural, ao invés de ser ar entre as pleuras, é presença de líquido entre as pleuras. Pode ser sangue, pode ser pus, pode ser qualquer líquido que esteja entre as pleuras, tá? Aqui é a técnica, né? Mostrando só para a gente lembrar como que a gente faz a percussão aí. Então, a aplicação da técnica, a mão que percute deve ser a mais hábil, né? Realizando aí o movimento de flexo e extensão do punho. Ou seja, a gente fica com a mão e vai bater, né? Um dedinho fica lá na região do tórax, na região do pulmão, e você vai bater com o outro dedo, né? Com sua outra mão. Lembrando de uma coisa, nessa percussão da região torácica, né? Da região pulmonar, melhor dizendo, a gente vai tentar ouvir o som do pulmão, e não o som que é produzido pela costela, porque a costela é osso, então já é um som maciço. Então aqui, por exemplo, nessa primeira imagem chamada A1, vocês observam que o dedo do examinador ele está introduzido aí entre uma costela e a outra, tá? Que é o local onde que a pessoa vai bater. E se vocês tiverem alguém aí na casa de vocês, tentem fazer essa parte de percussão do exame, que é bom que vocês vão ouvir o barulho, tá? Lembrando só uma coisa também, que esse exame respiratório, ele deveria ser realizado em um ambiente tranquilo, em um ambiente mais calmo. Sabemos de todas as dificuldades relacionadas a isso, né? O exame, devido, né, ao ambiente de saúde, mas deveria ser nesse ambiente mais calmo. Aproveitem a casa de vocês para fazerem essa parte do exame, em especial quem tiver um estetoscópio para conseguir auscultar também, que nós vamos mostrar a parte de ausculta agorinha mesmo, né? Só antes de chegar na ausculta, não, vamos seguir na ausculta. Então aqui é a ausculta pulmonar. Então a parte de ausculta, ela sim é realizada com o estetoscópio. Ah, só lembrando uma coisa. Na parte de percussão, o som que a gente espera ouvir, tá? Quando a gente percute o pulmão, é o chamado som claro pulmonar. É um som diferente do som timpânico, é um som diferente do som maciço, é um som típico da região do pulmão. Então é só fazendo para mostrar para vocês. Eu estou sozinho em casa, não tem ninguém aqui que eu possa chamar para fazer isso. Tentem vocês. Eu vou mandar um vídeo, tá? Eu já separei aqui, vou mandar acho que são 4 vídeos que vão mostrar certinho, que aí um vídeo mostra inspeção, outro é ausculta e percussão, palpação da região do tórax como um todo. Eu mando para vocês quando a gente terminar aqui, tá? É de um médico fazendo no aluno. Então, vocês vão conseguir avaliar isso certinho. E na nossa aula prática, quando a gente voltar, vocês vão ver isso também, tá? Prometo. Mas tentem fazer na casa de vocês. Vocês vão perceber a diferença de sons que tem aí na região torácica, tá? Então, só que, né, na ausculta pulmonar, a gente faz nas 3 regiões, posterior, lateral e anterior. Na lateral, a gente faz tanto lateral direita quanto lateral esquerda, porque temos 2 pulmões, né? Então, tem que ser dos 2 lados. E esses pontos que estão demonstrando aqui no boneco, né, nesse desenho, são os pontos onde a gente deve realizar a ausculta, tá? Então, nós sempre começamos a ausculta de um lado direito para o esquerdo. Depois eu desço um pouquinho. Estou no lado esquerdo, vou para o lado direito. Eu sempre vou fazendo como se fosse uma escadinha, tá? Eu nunca vou um lado para depois ir o outro. Totalmente, tá? Eu vou o outro. Abaixo aqui, vou ali. Então, eu vou como se fosse uma escadinha, tá? E sempre nesse sentido do ápice do pulmão para a base, ou seja, de cima para baixo, tá? Os sons produzidos pelo pulmão na parte superior tendem a ser sons mais altos do que na parte inferior, tá? Então, por isso que eu vou de cima para baixo. Ainda que nessa questão associando
Associando tudo isso, ausculta, percussão não, ausculta, palpação e inspeção, eu tenho chamado frêmito tóraco-vocal. Esse frêmito tóraco-vocal é quando eu vou realizar uma ausculta da voz do paciente. Eu vou pedir para que o paciente diga, né, esse número aqui, para que ele fale esse número 33, que esse número ele vai fazer com que o tórax dele, com que o pulmão, que gere uma vibração. E eu vou conseguir sentir isso com as mãos, tá? Para eu saber como que tá esse frêmito, o que é esperado. O fundamento disso tudo é que o som se transmite melhor no sólido do que no ar. Então, quando eu tenho um parênquima consolidado, ou seja, quando eu tenho algo mais concreto ali, né, quando eu tenho pouco ar na região do pulmão, eu tenho um frêmito maior, eu tenho um frêmito tóraco-vocal aumentado. E quando eu tenho, por exemplo, um DPOC, que eu não tenho líquido, não tenho nada na região do pulmão, eu tenho um frêmito tóraco-vocal reduzido, tá? E o frêmito, né, tóraco-vocal de maneira geral, ele é maior no hemotórax de bases pulmonares. Então, na base do pulmão é onde eu mais consigo sentir esse frêmito tóraco-vocal. Vou mostrar para vocês como que a gente faz isso também. E, enfim, na nossa ausculta, o que que nós conseguimos escutar? Basicamente, nós temos os chamados ruídos fisiológicos e ruídos adventícios, tá? Pode ter um terceiro tipo de classificação, mas os mais comuns são ruídos fisiológicos e ruídos adventícios. Desses ruídos fisiológicos, eles podem ser classificados como murmúrio vesicular e como ruído traqueal, tá? Que são os sons que o pulmão fazem na região da traqueia. Aqui, desses sons respiratórios normais, eu tenho, então, o traqueal, tá aqui mais embaixo, né? Então, a duração, eles aproximadamente iguais, tá? Tanto na inspiração quanto na expiração. É de uma intensidade muito alta, a gente ouve com o estetoscópio muito alto, uma tonalidade relativamente alta e a localização sobre a traqueia do pescoço. Então, eu venho com o estetoscópio na região do pescoço, eu vou ouvir esse som traqueal, que é um som mais alto, um som mais grosseiro, digamos assim. Depois, eu tenho um som chamado que é o som brônquico, que é um som expiratório. Ele é mais alto, ele é maior, né, de duração do que o som inspiratório. Então, na expiração, eu ouço mais. Ele tem uma intensidade alta, a tonalidade dele também é relativamente alta, e ele costuma estar sobre o manúbrio quando ouvidos, né? Então, na região do manúbrio, do osso externo, você consegue ouvir ele por aqui. Tá? Na região no meio do tórax, assim, você consegue ouvir. É a parte onde que o som, onde que o ar, na verdade, ele está saindo da traqueia e indo para os brônquios, tá? Para o brônquio direito, brônquio esquerdo. O ar está encaminhando para os dois pulmões, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo. Então a gente consegue ouvir isso, mas na região do manúbrio do osso externo. Professor, Oi. Manúbrio e osso externo é a mesma coisa? Na verdade, o osso externo, ele tem 3 partes. O manúbrio é uma parte dele. Só um minutinho, deixa eu até pegar, foi uma boa pergunta. Vou pegar aqui uma imagem só para que vocês não fiquem na dúvida. E já coloco aqui para vocês verem, tá? Então, osso externo. A imagem aqui tá ótima. Tá boa. Eu coloco aqui no PowerPoint, que aí vocês conseguem ver que parte que é essa, né, que aí fica certinho. Aqui. Deixa eu colar. Pronto, deixa eu ver aqui se aparece para vocês. Pronto. Tá aparecendo aí o osso externo?
Tá aparecendo? É. Tá Tá, sim, né? tá aparecendo. Assim, professor, tá aparecendo. Então, tá bom. Então, esse é nosso osso externo. O osso externo, o que que a gente tem? Ele é dividido em 3 partes, na verdade. Manúbrio, que é essa parte de cima, é como se fosse a cabeça do osso externo, corpo e processo xifoide, tá? Então, manúbrio, corpo e processo xifoide. Então, manúbrio é uma parte do osso externo. Então, quando a gente fala daquele som bronquial, a gente escuta nessa região aqui, onde que o manúbrio está. Tá? Então, mais região mais alta, mais em cima, mais próxima das clavículas, a gente consegue ouvir esse som bronquial, tá? Que é onde está esse manúbrio. Então, quando você estiver com estetoscópio, tentem realizar ali esse som brônquico, né? Nessa região. Depois a gente tem o som broncovesicular, que ele vai ter uma duração aproximadamente igual entre inspiração e expiração, de uma intensidade intermediária, também de uma tonalidade intermediária, e a localização dele é frequentemente no primeiro e segundo espaço intercostais anteriormente e entre as escápulas. Ou seja, na região anterior, então entre o primeiro e o segundo espaço intercostais. Então, logo abaixo ali das clavículas, a gente consegue ouvir esse som broncovesicular, tá? Então, mais para os lados, aí a gente consegue ouvir esse som broncovesicular. E nas costas, entre as escápulas, tá? Comparando ali de um lado em relação ao outro, entre as escápulas a gente consegue ouvir. E temos o som vesicular, que é o som mais suave que a gente tem desses sons respiratórios. Esse som vesicular, então, a duração dele inspiratória é maior do que a expiratória. Ele tem essa intensidade macia, que significa intensidade suave, né? Uma tonalidade relativamente baixa, então um som mais suave mesmo, mais baixinho. E a localização é todo o campo pulmonar, exceto sobre a parte aí posterior do externo e entre as escápulas, né? Porque nessas regiões foram um som broncovesicular. Então, esses são os nossos sons respiratórios considerados normais. Então, é bem comum de vocês verem escrito em prontuários murmúrio vesicular normais ou murmúrios vesiculares presentes, tá? É que esses sons vesiculares estão normais. Ou é muito comum ainda ver escrito murmúrios vesiculares sem ruídos adventícios. Ou seja, são sons respiratórios normais com a ausência de outros sons. Tá? Então, isso é o nosso normal. Além disso, né, só voltando aqui na imagem, nós temos o ruído traqueal. O ruído traqueal são os sons mais mesmo provenientes da região da traqueia, que já foi dita aqui embaixo, né? De ruído traqueal. Sons mais altos. Passando por aqui, ainda que na escuta pulmonar, nós temos os ruídos adventícios. Esses ruídos adventícios, eles se classificam de duas formas, como ruídos contínuos e ruídos descontínuos. Ou seja, os contínuos, eles são sons que seguem, tá? Eles são sons duradouros, digamos assim. E os descontínuos não. Tá? Os descontínuos não são tão amplos, não são sons tão duradouros quanto os contínuos. Então, vamos por etapas. Dos contínuos, nós temos os roncos e os sibilos. Roncos, eles estão sempre associados, ou maior na parte das vezes, com a presença de líquidos em vias aéreas, na parte de via aérea mais, como posso dizer, mais alta, não mais alta, mais calibrosa, tá? Por exemplo, traqueia, brônquios, traqueias, quando o ar passa, vai fazer aquele barulho de ronco. Esse barulho de ronco é similar mesmo àquele barulho de ronco quando a pessoa está dormindo, tá? É aquele barulho que a gente ouve. Então, ele se associa a líquidos ali, tá? O sibilo já é bem diferente, na verdade. O sibilo é aquele som
que está associado a como se fosse um assovio. O sibilo é aquele som bem comum em caso de bronquite, em caso de asma. Tá? As pessoas costumam chamá-lo de miado de gato, tá? Que é aquele som bem fininho, bem sutil, que ele costuma acontecer porque os brônquios eles estão inchados, então reduz ali a passagem do ar, então gera esse assovio, tá? Sobre esses ruídos adventícios, eu também vou mostrar um vídeo para vocês, porque eu tentei acrescentar o som no próprio slide, que aí já ia mostrando, mas eu não consegui adicionar o som no slide, não sei por que não deu. Então eu vou mandar um vídeo para vocês que tem todos esses sons, todos esses ruídos aí, para que vocês possam identificar, tá? Que quando vê uma pessoa que tenha algum desses ruídos, você saiba, opa, esse ruído ali eu sei o que significa, tá? Então, vou tentar mostrar para vocês. Vou mandar o vídeo para vocês. E dos ruídos adventícios descontínuos, nós temos os estertores bolhosos, estertores crepitantes, que a gente vai falar deles agora, né? Aqui só falando de novo, né? Do murmúrio vesicular, que é o considerado normal. Então, vai ter a passagem do ar pelas vias pulmonares periféricas. São sons predominantes na inspiração. Então, murmúrio vesicular diminuído gera uma ventilação pulmonar diminuída ou barreira à transmissão do som, por exemplo, em caso de derrame pleural. E o ruído traqueal é a passagem de ar pelas vias aéreas superiores, basicamente. Já os nossos ruídos adventícios, os roncos, é um som grave, predomínio na inspiração, ou seja, quando a pessoa está inspirando, né, quando ela está puxando o ar, e tem presença de muco nas vias aéreas de grosso calibre, ou seja, traqueias e brônquios. Tem ali presença de algum tipo de líquido, algum muco que está ali. Esse líquido que eu estou falando não é líquido tipo de bactéria, nem nada disso, tá, gente? É líquido natural. O nosso pulmão ele é molhado, ele é úmido. Então, é natural. O sibilo, ele já é um som agudo, semelhante a um assobio ou chiado, né? Ele é predominante na expiração, ou seja, quando a pessoa coloca o ar para fora, mas ele também pode ocorrer na inspiração. E o sibilo, ele sempre fala para nós de obstrução das nossas vias aéreas, em especial vias aéreas distais, ou seja, vias aéreas de pequeno calibre. Tá? Então, está lá nos nossos bronquíolos. São os brônquios que são bem fininhos, bem pequenininhos. E costuma acontecer muito, né, nos casos de asma. Então, aquele chiadinho, aquele meadinho, é o chamado sibilo, que muitas vezes a gente também nem precisa de estetoscópio para ouvir, né? O outro ruído adventício, chamado estridor, que pode ser de grande intensidade, que é um som audível também sem auxílio de estetoscópio, e ele fala para nós de obstrução das vias aéreas superiores, por exemplo, em caso de edema de glote. Então já é mais superior, já está mais próximo aqui em cima mesmo de garganta. Então é como se algo estivesse tampando a garganta, você vai ouvir um som alto, um som gutural, saindo daqui da região quase da boca da pessoa. É como se a pessoa estivesse tentando gritar mesmo, tá? É bem alto, é bem ruim e é porque está atrapalhando a passagem do som, é como se tivesse alguma coisa tentando tampar ali, tá? Os estertores crepitantes, que são sons semelhantes aí ao arquito de uma mecha de cabelo, né? Audível no final da inspiração, produzido pela reabertura súbita e sucessiva das pequenas vias aéreas, e sugere presença de exudato e transudato interalveolar. O que significa isso? Esse som crepitante, tá? Porque o nome ele pode estar vindo escrito estertores crepitantes ou só está escrito crepitação em base de pulmão, por exemplo. Essa crepitação sempre vai falar para nós de líquido, presença de líquidos em região alveolar, tá? Em região onde deveria acontecer troca gasosa. E que som que é esse? O som mais próximo que a gente consegue ouvir vocês, meninas, conseguem simular esse som? Pega um pouquinho de cabelo, pega uma mechinha de cabelo aí
E roça, faz um atito, cabelo com cabelo próximo ao ouvido. Vocês vão ouvir um barulho de crepitação. É esse mesmo som que a gente consegue ouvir com o estetoscópio, tá? Quando o paciente apresenta essa crepitação. É como se fosse um creque, que vocês aí com o cabelo próximo ao ouvido conseguem ouvir. Conseguiram fazer? Sim. É isso aí que a gente ouve, tá? E aqui nós temos os chamados estertores bolhosos, que são semelhantes aí, o som, né, é semelhante ao de bolhas estourando. Então, é umas bolinhas estourando aí. Eles são audíveis, mais audíveis, né, na inspiração. Também é relacionada à presença de líquido, mas a presença de secreção na luz brônquica. Então, a secreção como se estivesse nos brônquios. Os brônquios é como se fossem tubos, como se fossem uns canudos. Se tiver uma secreção aqui, quando o ar vai passar, vai formar uma bolha. E essa bolha vai estourar. Tá? É esse estertor aí que você vai ouvir, como se fosse a bolinha estourando mesmo. É menos comum de acontecer, tá? É mais raro. Então, é mais comum de pessoas que trabalham com pneumologia ouvir esse tipo de som. De maneira geral, é bem difícil. Eu mesmo, na prática, eu nunca ouvi esse som. Tá? Com meus pacientes, assim, nunca ouvi. Artrite pleural, né? Que é o som decorrente aí do artrite entre as duas pleuras. Então, ele vai ser semelhante a um rangido. Sabe a porta, quando você está tentando abrir uma porta, ela está rangindo? É a mesma coisa de um artrite pleural, tá? Ele vai ser audível tanto na inspiração quanto na expiração e ocorre em caso de inflamação, traumas, câncer na região das pleuras. Então, em qualquer uma dessas coisas aí pode acontecer esse som, né, do artrite pleural. Aqui eu coloquei, né, para vocês verem quando que acontece, né, os principais sons que a gente tem, os estertores, principalmente as crepitações, os roncos e os sibilos, a descrição de cada um deles e a etiologia. Etiologia é a causa, tá? Então, só lembrando, estertores, crepitações, então são produzidos quando substâncias líquidas se agitam com a passagem do ar. Sim. A etiologia é a presença de líquido nas vias aéreas ou alveolares, alvéolos colabados, doença pulmonar obstrutiva. Já os roncos, eles são causados pelo movimento do ar entre traqueia e brônquios estreitos por secreção. A etiologia dele é por causa das secreções que estão ali presentes. E os sibilos, que são causados aí pelo movimento de ar entre traqueia e brônquios aí estreitos ou obstruídos, né? E o som é semelhante a um assobio, causado por um broncoespasmo, por uma inflamação, casos como asma, que vão reduzir ali a luz do brônquio, tá? Professor. Oi. Que é neoplasia mesmo? Neoplasia é câncer. Algum tumor, um câncer. Tá? Então, aqui, só para mostrar para vocês, que eu falei que ia fazer depois, então, esse depois chegou. Então, vamos lá. Quando a gente quer avaliar a expansibilidade torácica, ou seja, para eu avaliar o quanto que o pulmão da pessoa está expandindo, eu tenho que verificar ainda, né? Conseguir ver se ele expande bem e se ele está expandindo dos dois lados. Ou seja, o lado direito está igual ao lado esquerdo. Se não, eu vou ter que ver por que não, né? Eu tenho que avaliar a causa disso. Como que eu vou me portar para fazer isso? Esse exame respiratório, normalmente, a gente faz nas costas do paciente. A maior parte, né, do exame respiratório, a gente faz nas costas do paciente, tá? Porque na frente a gente consegue ouvir muito o coração e nas costas a gente ouve melhor o pulmão. Então você, enquanto examinador, vai estar nas costas dele, nas costas do paciente. Você pede o paciente para sentar na maca, na cadeira, onde você se sentir mais confortável. Se for na cadeira, essa cadeira não pode ter encosto, tá? Se tiver encosto, ele vai ter que sentar de lado na cadeira. E você vai lá com as duas mãos espalmadas,
onde seus polegares, os polegares vão ficar na região da coluna, tá? Os polegares vão ficar no meio das costas do paciente. E você vai pedir ao paciente para respirar fundo. Quando esse paciente respirar fundo, as suas mãos, elas vão fazer um movimento. Elas vão abrir junto com o tórax do paciente e vão retornar quando esse paciente inspirar. E nisso você observa se as duas mãos vão mexer o mesmo tanto ou não. Se mexerem o mesmo tanto, a gente vê que tem uma boa expansão torácica ou não, e se tem uma simetria, se um lado expandiu o mesmo tanto do outro, tá? Porque aí a gente consegue perceber se está simétrico ou assimétrico. Então, simétrico, as duas mãos mexem iguais. Assimétrico, uma mão mexe mais do que a outra, tá? E a gente consegue perceber isso claramente. Então, dessa forma que a gente avalia a questão de simetria e expansibilidade torácica. Tranquilo isso? Simples, né? Então, tentem fazer novamente, tentem fazer aí com as pessoas que vocês têm em casa. E falando nisso, vocês têm praticado um pouquinho em casa com as pessoas que vocês têm? Pai, mãe, marido, filho, namorado? Tem praticado? Eu não. Pratica, Renata. Se tiver alguém aí, puxa a pessoa e fala, vem cá, deixa eu fazer um negócio com você. A mãe não tá deixando eu nem chegar perto dela por causa do coronavírus. Ah, é verdade, tem isso, tem o coronavírus. Tem esse fator dificultador. Mas, se tiver outra pessoa, principalmente se não fizer parte do grupo de risco, pega ali a pessoa e fala, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Senta aí. Aí você vai lá e faz, tá? Esse exame físico. É bom. Então, não deixa eu aprender. Tenta. E outra coisa, para quem for tentar fazer a ausculta cardíaca também, respiratória, né, no caso, é melhor fazer por baixo da roupa da pessoa, tá? Ou a pessoa sem camisa, ou por colocar o estetoscópio embaixo da roupa, para conseguir ouvir melhor. Porque quando você coloca o esteto por cima da roupa, ainda mais vocês que estão começando a ouvir agora, vocês podem confundir o som e falar, nossa, tá tendo um barulho diferente. Talvez não é barulho diferente, às vezes é o barulho da roupa com o estetoscópio, que acontece muito. E é bem comum, tá? Nesse início nosso, a gente confundiu os dois barulhos. Eu já confundi também bastante. Então, é melhor por baixo, coloca a mão ali com o estetoscópio embaixo da camisa da pessoa, ou se estiver em casa, né, estiver sozinhos ali, pede a pessoa para tirar a camisa, se possível, tá? Que é uma boa. A outra questão que eu também tinha que mostrar para vocês é sobre o frêmito, né? O frêmito tóraco-vocal. Essa questão do tóraco-vocal, o que a gente faz? Pede também a pessoa para estar sentada, ela vai falar, né, o número, que é isso, e quando você pedir ela para falar esse número, fica com as mãos espalmadas nas costas dela. Então, fica com as mãos em cima, depois você abaixa as mãos, pede para ela repetir os números, coloca as mãos na base, mais para a lateral dos pulmões do corpo da pessoa, né? Que aí você vai sentir na lateral do pulmão dela. Você consegue sentir que o pulmão ele vai dar uma vibrada quando ela falar esses números, tá? É só o número 33 que vale? Não. Algumas outras palavras também valem, né? Mas esse número é impressionante. Dá para você sentir muito melhor do que outras coisas que eu já tentei, tá? Então, o número é... E não é só meu exemplo pessoal, tá? É nacionalmente aí, né? Não sei se internacionalmente, mas nacionalmente é o que todo mundo utiliza para avaliar essa questão do tórax vocal. A gente consegue sentir certinho aí essas vibrações, tá? Pessoal respiratório tá tranquilo aí para todo mundo? Até o momento, sim. Então, tá ótimo. Mais tranquilo que cardio, né? Pelo menos. Isso é mesmo. Né? Eu acho que vai melhorar na prática. Então, vamos lá. Para a gente finalizar por hoje,
Eu vou mandar para vocês agora lá no grupo os vídeos que eu falei sobre o exame físico, mostrando mesmo o exame físico, que eu acho que fica melhor para vocês verem se eu mandar o vídeo direto para lá, que aí vocês veem o vídeo direto no YouTube, do que quando eu tento transmitir daqui, né? Acho que foi semana passada ou na outra, eu tentei transmitir o vídeo, vocês não estavam ouvindo direito, uma coisa assim. Então, eu vou mandar o link para vocês lá no grupo agora, para vocês verem como que faz certinho esse exame físico, passo a passo, enfim. Então, eu já assisti todos os vídeos, então o vídeo está ok, tá muito bom. Então, vocês conseguem avaliar. Eu vou mandar também mais, se não me engano, são 2 vídeos, onde vai mostrar os sons certinho, do murmúrio vesicular normal e dos ruídos adventícios, para quem não tiver, né, o estetoscópio em casa, tá? E quiser já avaliar, já perceber ali como que esses sons acontecem, tá bom? Também hoje, né, já vou mandar um exercício sobre cardio, sobre respiratório, para vocês já fazerem. E na semana que vem a gente se encontra de novo. Aí eu dou uma corrigida nesses exercícios com vocês. Eu acho que a gente não corrigiu, mas são muito importantes. E a gente continua aí o nosso conteúdo. Combinado? Combinado. Combinado. Então tá ótimo, meninas. Então, muito obrigado. Boa noite para vocês. Eu que agradeço. Boa noite, professor. Boa noite para vocês também. Fique com Deus. Boa E noite. vamos continuar a luta, né? Até segunda, se Deus quiser. Amém. Boa noite, professor. Boa noite, gente. Com Deus. Com Deus. Tchau.